Olá a todos, tudo bem? Nessa videoaula de hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre legislação educacional no Brasil. Abordamos em duas videoaulas sobre a Constituição Federal de 1988, abordamos em exercícios a forma como a educação vem sendo apresentada na Constituição de 1988, e nesta videoaula de hoje eu quero falar com vocês e para vocês um pouco sobre mais uma lei de educação no nosso país, que é a Lei 13.005 de 2014, a lei que instituiu o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação ele é recorrente em prova. No que diz respeito a ele, nós temos que estudar o que diz o corpo da lei sobre o PNE. Então, nesta videoaula, eu não vou estar fazendo, nesse primeiro momento, a abordagem em exercícios. Eu vou estar fazendo, nesse momento, a abordagem do que diz o corpo da lei sobre o PNE. Lembrando que o PNE é um planejamento macro em educação que determina diretrizes, determina metas e estratégias para a política educacional do país no período de 2014 até 2024. Então, o Plano Nacional de Educação ele tem uma duração decenal. E é importante citar, importante falar sobre o Plano Nacional de Educação, que ele estava previsto na nossa Constituição Federal. O artigo 214, no artigo 214, que é o nosso último artigo da Constituição, que fala sobre educação, nós temos elencado lá no artigo 214 algumas observações no que diz respeito ao PNE. Diz o corpo da lei, o artigo 214, de que a lei vai estabelecer o Plano Nacional de Educação, que vai ser de duração decenal, então é um plano que tem vigência de 10 anos, e tem alguns objetivos desse plano. Dentre os objetivos do PNE, nós podemos citar o que vem apresentando lá na nossa própria Constituição, que é articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, como está anotado aqui, metas, também objetivos e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em todos os níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas entre os poderes públicos das diferentes esferas federativas. Então, observe que esse PNE ele é um plano que tem uma previsão constitucional. E é interessante que o PNE ele vai abordar toda a educação escolar. Então, nós não podemos restringir o PNE como apenas para a educação básica. O PNE ele aborda toda a educação escolar, ou seja, ele tem metas, estratégias, objetivos, né, que vão abranger tanto a educação básica, quanto também vai abranger a educação superior. Então, ele tem previsão de metas e estratégias para os dois níveis da educação escolar. Uma outra informação importante também, no que diz respeito ao PNE, é que o objetivo é articular o Sistema Nacional de Educação. Lembra lá no artigo 205 da Constituição Federal, quando diz que a educação será feita de forma colaborativa, né, em colaboração com a sociedade, e nós temos mais adiante um artigo na nossa Constituição que vai falar que a União, o DF, juntamente com os estados, DF e municípios, eles vão organizar em regime de colaboração os seus sistemas de ensino. Então, lá no artigo 211 também prevê essa questão de uma educação colaborativa. Então, a União, juntamente com os demais entes, estados, DF e municípios, vão organizar em regime de colaboração os seus sistemas de ensino. E no que diz respeito ao PNE, nós também podemos afirmar que ele foi feito em forma de colaboração, em regime colaborativo, né? Então, o primeiro ponto a se falar sobre o PNE é de que o PNE, ou seja, o Plano Nacional de Educação, ele tem uma previsão legal, ele tem uma previsão constitucional para a sua existência, tanto é que o artigo 214, lá da Constituição Federal, de 1988, fala sobre o estabelecimento do PNE, que tem alguns objetivos. Pois bem, essa lei ela foi aprovada no ano de 2014, o Congresso Nacional, o Congresso Federal,
ele sancionou esse Plano Nacional de Educação, que nós conhecemos como PNE. Ele pode vir em prova também com o próprio número da lei, que é a Lei 13.005 de 2014. Então, o Congresso sancionou o PNE e a finalidade foi, com essa finalidade, de direcionar esforços e investimentos para melhoria da qualidade da educação no país. E uma informação importante no que diz respeito ao PNE é que ele tem um ponto específico para se falar sobre a questão do financiamento da educação, onde o PNE vai estabelecer um teto para se investir em educação nesse prazo de 10 anos. Então, é uma política educacional que tem força de lei, portanto, deve ser cumprida, ou ao menos deveria ser cumprida, né? E esse plano estabelece 20 metas para serem atingidas nos próximos 10 anos aí. Então, nós temos de 2014 até 2024 esse percurso, né, para poder atingir as metas previstas no PNE. Portanto, nessa videoaula inicial, eu quero tratar primariamente do que diz o corpo da lei sobre o PNE e mais adiante, em videoaulas posteriores, eu quero trazer para vocês as metas do PNE e como essas metas podem cair em prova. Então, vamos aqui alternar. Vamos fazer uma exposição do que diz a lei, depois exercícios. Exposição das metas e exercícios, e assim por diante, até nós finalizarmos o PNE. É claro de que não vai ter como ver aqui nessas videoaulas as estratégias do PNE, porque são inúmeras, são diversas. Então, mas vamos abordar as principais questões que caem em prova sobre Plano Nacional de Educação. Vamos então iniciar aqui sobre o que diz o corpo da lei. Os slides eu vou deixar disponíveis para vocês. Depois vocês podem estar clicando aqui no link aqui do vídeo para se apossar dos slides, baixar e estudar aí em sua casa. Vamos lá. O que diz o PNE? O PNE, que é a Lei 13.005 de 2014. É sempre bom, pessoal, vocês gravarem o nome da lei. Tá? É sempre bom gravar o nome da lei, porque às vezes em prova não pode vir a nomenclatura PNE, Plano Nacional de Educação. Pode vir somente o número da própria lei. Então, por exemplo, segundo a Lei 13.005 de 2014. Então, é bom nós termos em mente o nome da lei. O número da lei parece algo simples, e de fato mas é algo bastante importante para apropriar desses conceitos, porque a gente não sabe como as bancas podem cobrar. Então, segundo a Lei 13.005, aí você já tem em mente. Quem é a Lei 13.005? A Lei 13.005, de 2014, é a lei que instituiu o PNE. Portanto, grave o número da lei. Então, olha o que diz o artigo 1º da lei. O artigo 1º da lei diz, olha, é aprovado o Plano Nacional de Educação, o PNE, com vigência de 10 anos, a contar da publicação desta lei, na forma do anexo, com vistas ao cumprimento do disposto. Então, o PNE, grave essa informação, é de duração decenal. Se em prova cair, por exemplo, que o PNE é de duração plurianual, essa afirmação também está correta, porque plurianual indica mais de um ano, né? Então, o PNE tem duração decenal ou plurianual. Ele aí tem a duração de 10 anos, o PNE. Esse é o artigo 1º da lei. O que diz o artigo 2º? O artigo 2º do PNE, ele vai tratar, por exemplo, para a gente, das diretrizes desse plano. Vamos aí ter em mente, por exemplo, essa ideia de diretriz. O que são as diretrizes? As diretrizes é aquilo que vai direcionar todo um percurso, né? Então, esse planejamento em educação, esse planejamento macro em educação, que o PNE ele é uma política nacional e é um planejamento educacional em educação, né? Então, esse PNE, todo esse planejamento da política educacional do país, nesse prazo de 10 anos, de 2014 até 2024, vai estar pautada em algumas diretrizes. E quais são essas diretrizes? A Lei 13.005 de 2014 apresenta para a gente as diretrizes do PNE. Artigo 2º diz, a primeira diretriz é a erradicação do analfabetismo. Nós sabemos que hoje no país, que atualmente no país as estatísticas mostram isso, o índice de analfabetismo no país ele ainda é muito alto. Uma outra diretriz que o PNE vai estar pautada é, inciso 2º, universalização do atendimento escolar. Nós sabemos que ainda existem pessoas que estão à margem do processo
de escolarização, pessoas que ainda não foram alcançadas, e o PNE, o nosso Plano Nacional de Educação, ele tem essa previsão de universalizar todo o atendimento escolar. Uma outra diretriz estará no inciso 3º, que é a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e erradicação de todas as formas de discriminação. É uma outra diretriz. Então, todo esse planejamento, toda essa política educacional no país vai estar pautada nessas diretrizes. Uma outra diretriz é inciso 4º, é melhoria da qualidade da educação. E só lembrando que essa diretriz relaciona-se, por exemplo, a um dos princípios conforme o ensino será ministrado, que é o padrão de qualidade, né? Então, o PNE prevê também melhoria da qualidade da educação. E para essa melhoria, nós temos aí desde questões que dizem respeito à parte pedagógica, quanto também questões voltadas à área financeira. Porque a gente sabe que não adianta ter dinheiro e não ter um pedagógico planejado. Então, a gente sabe que os processos de gestão, tanto pedagógico, administrativo quanto financeiros, devem estar juntos e interferem, sim, na melhoria da qualidade da educação. Então, esta é uma outra diretriz do PNE. Outra diretriz do nosso Plano Nacional de Educação, ainda no artigo 2º da lei, é a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos que fundamentam a sociedade. É uma outra diretriz do PNE. O inciso 6º é a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Fique atento, porque isso aqui também assemelha-se a um dos princípios conforme o ensino será ministrado, que está elencado na própria Constituição Federal, que é a gestão democrática do ensino público na forma da lei. E o PNE também traz como diretriz, justamente também, a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. E esse princípio de que trata a lei, olha, observe, é exclusivo para a educação pública, aquela que ocorre em estabelecimentos oficiais. Outra diretriz do PNE é promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. A outra é estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como proporção do Produto Interno Bruto, que é o PIB, que assegure as necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Então, essa diretriz aqui vai falar sobre a questão do investimento em educação. E nós vamos ter, no corpo da lei, uma meta específica que vai tratar do financiamento da educação, do investimento público em educação, onde ele vai estabelecer, no prazo de 10 anos, que se invista 10% do PIB, ou seja, 10% do Produto Interno Bruto em educação. E a lei prevê sobre isso, e mais adiante vamos estar estudando as especificidades dessas metas. Uma outra diretriz do PNE é a valorização dos profissionais da educação. E vamos estar atentos ao seguinte termo, profissionais da educação. Não podemos restringir profissionais da educação somente professor, né? A nossa lei de diretrizes e bases da educação nacional, que é a lei 9394 de 96, a nossa LDB, ela vai trazer para a gente, por exemplo, ela vai trazer um corpo da lei dizendo para a gente quem são considerados como sendo profissionais da educação. É bom estarmos atentos, porque a banca, por exemplo, pode restringir profissional da educação a professor. E a gente sabe que profissional da educação não é somente professor. E uma outra diretriz, que é a última diretriz do PNE, ao todo nós temos aí 10 diretrizes no Plano Nacional de Educação, é a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade socioambiental. Então, já temos aí informações importantes sobre o PNE. Primeira informação é que ele é de duração decenal, ele tem previsão legal, ele é previsto na Constituição, ele tem o objetivo de justamente articular e melhorar a educação em todos os níveis, tanto no nível da educação básica quanto no nível da educação superior. Essa informação nós trouxemos para vocês aqui no início. E outro ponto é que ele tem 10 diretrizes. Então, fique atento às 10 diretrizes do PNE. Vamos lá falar sobre outro ponto importante da lei, que é sobre a questão da execução e cumprimento das metas, né? Como vai saber se essas metas serão cumpridas ou não? Existe algum mecanismo
que vai acompanhar esse processo, que vai monitorar esse processo de cumprimento das metas, a lei diz que a execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objetos de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas. Vocês podem acessar, por exemplo, o site do MEC, vocês vão ver lá no site do MEC o observatório do PNE. Nós vamos ter lá, com base nos últimos dados que foram divulgados, até quantos por cento de cada meta foi cumprido. Então, é bom lembrar que esse Plano Nacional de Educação, que tem essas diretrizes, que tem essas metas, que tem essas estratégias, estão sempre passando por um processo de monitoramento e de avaliação periódica. E quem serão as instâncias responsáveis por monitorar, por fazer esse monitoramento contínuo e por avaliar o cumprimento e a execução das metas? Quem serão as instâncias responsáveis por isso? A lei vai dizer para a gente, lá no artigo 5º, quem serão as instâncias responsáveis pelo acompanhamento do cumprimento do PNE. Artigo 5º da Lei 13.005 de 2014 diz para a gente que as instâncias responsáveis pelo acompanhamento do cumprimento do PNE serão o Ministério da Educação, o MEC, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação. Então, são essas 4 instâncias responsáveis por acompanhar, por monitorar o cumprimento das metas previstas no Plano Nacional de Educação. Importante. Esse artigo ele é importante. Então, gravem aí o artigo 5º da Lei 13.005. O artigo 5º da Lei 13.005, da lei que instituiu o PNE, vai falar para a gente sobre as instâncias responsáveis pelo acompanhamento e cumprimento do PNE. É importante, é indispensável sabermos isso, porque as bancas em prova costumam cobrar. Então está aí essa dica aí do artigo 5º da lei, mostrando para a gente sobre quem serão as instâncias, responsáveis por monitorar, por ver, por avaliar se as metas estão sendo cumpridas ou não. Ainda no artigo 5º, no parágrafo 2º, nós temos uma informação importante no que diz respeito sobre o controle de cumprimento das metas estabelecidas. A lei vai dizer de que a cada 2 anos, então a contar de 2014, de 2014, 2016, a cada 2 anos, ao longo do período de vigência do plano, então 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, então sempre é uma revisão periódica, a cada 2 anos, ao longo do plano, o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, ele vai publicar estudos para aferir a evolução do cumprimento das metas estabelecidas. Então, a lei estabelece instâncias responsáveis por monitorar o PNE, e essa lei que estabelece quais são as instâncias responsáveis por monitorar o cumprimento do PNE, também estabelece qual vai ser o prazo, de quanto em quanto tempo a lei vai, esses órgãos vão ver o cumprimento das metas, Então, a cada 2 anos tem que publicar estudo para saber se está tendo evolução ou não, se no final de vigência do plano, que é em 2024, as metas serão cumpridas ou não, e assim por diante. Então, a lei fala que a cada 2 anos o INEP vai ter que publicar estudos para medir, para aferir a evolução do cumprimento das metas estabelecidas no plano. Ainda no artigo 5º, no parágrafo 3º, nós temos uma informação importante que vai falar sobre a meta de investimento público em educação, inclusive que eu fiz referência já nas considerações iniciais sobre o PNE. Diz o artigo 5º, parágrafo 3º, isso aqui é do artigo 5º, tá, pessoal? Artigo 5º, parágrafo 3º, de que a meta progressiva de investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PNE e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. Então, a gente sabe que o percentual estabelecido é de 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, vai ser aplicado em educação até o final de vigência do PNE. Para tanto, se no 4º ano de vigência perceber a necessidade de aumentar o investimento público em educação, isso poderá ser feito. Mas somente, não é que deve, poderá, mas somente por intermédio de lei. E por que por intermédio de lei? Porque o PNE ele foi instituído por força de lei. Então, se acontecer esse aumento, vai ser por intermédio de lei e com o objetivo de quê?
para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. Então, ele estabelece 10%, mas se com a avaliação que vai ser percebida através dos estudos periódicos, né, que vai se fazer, se perceber a necessidade de aumentar, isso poderá ser aprovado em lei para que as demais metas possam ser cumpridas. Está aí uma informação do artigo 5º, parágrafo 3º. Outra informação importante sobre o PNE, nós temos lá no artigo 6º, é de que a União ela promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final do decênio, ou seja, até o final dos 10 anos. E cada uma dessas conferências, antes dela, vai ter que haver no país as conferências de educação distrital, municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, que foi instituído nessa lei, no âmbito do Ministério da Educação. Então, a lei prevê que nesse período de 10 anos, a União promova essas conferências de educação, mas antes da União promover essas conferências, é necessário que os estados, DF, municípios promovam as suas respectivas conferências e que esteja articulada ao Fórum Nacional de Educação. Só lembrando que, já que nós estamos falando de uma educação colaborativa, é impossível a União, é impossível os estados, DF, municípios, elaborarem uma política de educação dissonante da política nacional. Então, por isso que a lei foca sobre essa importância de estar articulada e coordenada com a política nacional de educação. Ainda no artigo 6º, parágrafo 2º, temos mais uma informação. As conferências nacionais de educação, que vão ser 2 que serão realizadas no prazo de 10 anos, né? Realizar-se-ão com intervalo de 4 anos entre elas. E para que vai se fazer essas conferências? Com o objetivo de avaliar a execução desse plano e também elaborar, né, ter mecanismos que contribuam para percepções, para subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. Porque esse plano ele só vai durar até 2024. Então, já tem que também se pensar estratégias, né, metas de alcance para o próximo decênio que virá. E só lembrando, o PNE ele foi instituído por força de lei. Qualquer alteração que tiver nele também vai ser por intermédio de lei. Certo? Então, a legislação estabelece 2 conferências e essas conferências vão se realizar no intervalo de 4 anos entre elas. Okay? Está aí essa informação do artigo 6º, parágrafo 2º. Vamos lá para o artigo 7º da lei. O artigo 7º diz de que a União, os estados, o DF e os municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias objeto desse plano. É aquilo que fiz menção anteriormente no início do vídeo, que isso aqui relaciona-se bastante, por exemplo, ao artigo 205 da Constituição Federal e o artigo 211, quando vão falar de uma educação colaborativa, de que União, Estados, DF e municípios, conforme diz o artigo 211 da Constituição, vão organizar em regime de colaboração os seus sistemas de ensino. E é claro, se esta é uma política educacional nacional, quem está abaixo da União, no caso, hierarquicamente falando, estados, DF, municípios, tudo que for fazer no âmbito da educação em seu território, vai ter que estar articulado com o que diz a política macro de educação no país. Vamos lá, artigo 8º do PNE. Diz assim o artigo 8º. Os estados, DF e municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar o já aprovado em lei em consonância com as diretrizes, com as metas e estratégias previstas nesse plano no prazo de 1 ano contado da publicação dessa lei. Então, nós temos aí o Plano Nacional de Educação, essa política macro. Para tanto, estados, DF e municípios também devem ter os seus respectivos planos. É por isso, por exemplo, pessoal, que vocês vão ver o seguinte: o nosso plano na vigência de 2014 a 2024. E você vai ver, por exemplo, plano distrital de educação, alguns planos estaduais com vigência a partir de 2015, né? Como assim? O Plano Nacional de 2014 e os planos estaduais e distrital de 2015? É porque a lei deu essa abertura, né? Esse prazo para que os estados, DF e municípios elaborassem também a sua política de educação. E só lembrando,
essa política de educação dos estados, DF, municípios deve, né, estar sempre em consonância com a política macro, que é essa política nacional de educação, que esse planejamento educacional de educação, que é o PNE. Outro ponto, o artigo 8º, o parágrafo 2º diz: os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos estados, DF, municípios, de que trata o caput deste artigo, serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Essa questão da participação de toda a sociedade na elaboração, no planejamento da política educacional do seu território. Então, nós estamos falando aqui de uma educação na perspectiva emancipatória, democrática de decisões. Então, não vai ser um gestor, né? O gestor por si só, um prefeito, um governador, apenas um secretário de educação, que vai definir a política de educação para o território em que se encontra. Não. Então, é uma proposta de construção colaborativa, com a participação social. Vamos lá? Então, a gente finaliza aqui, pessoal. Vamos aqui para até o artigo 8º da nossa lei, e em seguida a gente vai, na próxima videoaula, para o artigo 9 e abordar até o artigo 14 do PNE. Então, o PNE tem aí 14 artigos, a lei, né? Abordamos hoje os 8 primeiros artigos. Na próxima videoaula, a gente aborda os artigos 9 até o 14º, e em seguida a gente faz um estudo em exercícios. Depois, vamos fazer o estudo das metas previstas no PNE. Gente, olha, é lei, e lei cai na prova. E quando a lei cai na prova, normalmente cai a literalidade da lei e a interpretação adequada da lei. Então, eu sugiro, é importante você pegar a lei e ler as minúcias, né, as especificidades que trata a lei. Então, tenham todos aí bons estudos. Eu espero que essa videoaula tenha ajudado. Compartilhe com quem você está estudando, compartilhe com os amigos que estão aí também nessa labuta, né, nessa luta para conseguir a aprovação no concurso público. E bons estudos a todos vocês. E na próxima videoaula, vamos abordar artigo 9º até o artigo 14º e depois exercícios sobre a Lei 13.005 de 2014. Valeu, pessoal, e até a próxima videoaula. Valeu, gente!